as obras e o reino de Deus. Nossos versículos iniciais se encontram em Mateus, capítulo 7. Vamos ler os versículos 17 e 20, tá? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Abençoada Igreja do Senhor Jesus, povo santo e amado de Deus, abençoados com toda sorte de bênçãos, mais que vencedores, selados para sempre com o Santo Espírito da promessa. Meus amados, aqui no contexto de Mateus capítulo 7, Jesus está falando dos falsos profetas, né? Obviamente, os falsos profetas, nesse contexto de Jesus em específico, eles têm uma origem maligna, né? Por isso que Jesus ele usa essa metáfora da árvore, porque as árvores elas têm as suas características individuais. Então, por exemplo, uma árvore, uma mangueira, né? Ela vai dar o fruto manga. Ela já nasce sendo mangueira. A origem dela é ser mangueira. Assim como a goiabeira, que dá goiaba, né? A bananeira, que dá banana. Ou seja, ela nasce tendo aquela característica. Ela vem da raiz. Observe a metáfora, tá? A árvore tem o quê? Tem raiz, tem um princípio. Então, Jesus, o que ele está dizendo? Os falsos profetas, nesse caso aqui em específico, né? Do contexto, eram pessoas de origem má. Eram pessoas que a sua raiz era má. Então, por isso que Jesus usa essa metáfora e diz árvores boas e árvores más. Ele está falando de raiz. Ele está falando de origem. Ele está falando de semente. Observem bem uma coisa. A doutrina da graça, a revelação do Evangelho, ela defende uma visão que é muito deturpada e, na maioria das vezes, até rejeitada, rechaçada pelo sistema religioso, que é a visão das duas sementes, né? As duas sementes são dois grupos de pessoas que existem no mundo, nesse mundo material, obviamente, né? No paraíso, só a boa semente, só os filhos de Deus habitam e vão habitar para sempre. Mas nesse mundo material, existem duas sementes, né? Nós já vivemos em um momento onde tudo já foi consumado, tá? Ou seja, a escatologia bíblica foi consumada, o Senhor Jesus voltou no ano 70 trazendo juízo sobre Israel. Cristiano França, eu não sei o que é isso, eu estou agora impactado. Você falou que Jesus voltou, como assim? Isso está meio estranho. Olha, Mário, se você quer entender essa questão de Jesus ter voltado, da vinda de Jesus já ter sido concluída, né? Da escatologia bíblica já ter sido consumada, aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar um link com diversos estudos, é uma playlist com vários estudos da escatologia consumada. Tá? Assista a esses estudos que você vai ter a exata noção, tá? Da vinda de Jesus ter sido consumada. Diferentemente do que a religião e a teologia tradicional e quase que todas as igrejas do mundo pregam, tá? A verdade é que a escatologia ela já se consumou. Eu não vou entrar, obviamente, muito nisso, porque já tem esses estudos explicando com um pouco mais de detalhe. Então fica o convite para você crescer neste conhecimento, tá? Então, voltando, nós sabemos agora em graça que o Senhor já consumou todas as coisas. Então também o juízo já passou, o salvo já é salvo, sempre salvo, já nasce salvo. E o da perdição já nasce condenado, não tem mais juízo. O juízo já foi dado. Então, para o Filho de Deus foi dado o quê? Na verdade, o Filho de Deus nem passou pelo juízo, porque não há condenação, né? O Paulo disse, nenhuma condenação há. Então, quando chegou ali no dia do juízo, na vinda de Cristo, o Filho de Deus simplesmente passou da morte para a vida, né? Aqueles que estavam mortos na sua alma ressuscitaram no ano 70. Aquela foi a segunda ressurreição. E aqueles que ressuscitaram para a glória, ressuscitaram já para habitar e viver para sempre no paraíso. Os da perdição receberam a sentença de condenação. E assim como a salvação é eterna, a condenação também é. Então a má semente já está condenada. É aquilo que Jesus, ainda nos dias da sua carne, inclusive ele disse, né? Quem crê, né, tem a vida eterna, e quem não crê já está condenado. Tremendo, né? Já está.
Jesus não deu nem chance. Quem não crê agora pode crer amanhã. Não, quem não crê já está. Por que ele disse isso? Justamente pela ideia das duas sementes, né? O joio e o trigo. Vasos de honra, vasos de desonra. Tá? Árvore boa, árvore má, como nós acabamos de ler. Então, é uma definição tremenda e que nos norteia no raciocínio do Evangelho da Graça, né? Esse entendimento, que aí entra essa questão das duas sementes, inclusive entra a questão da predestinação, da eleição. Ou seja, a boa semente são aqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo, né? A palavra diz assim, o Senhor nos elegeu desde antes da fundação do mundo, para sermos filhos, não é o que Paulo diz? E Paulo diz também em Romanos, no capítulo 8, os que dantes conheceu, de antemão conheceu, também os predestinou. Então, esse que o Senhor conheceu, esses, né, que o Senhor conheceu, esses que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, são os seus filhos, e que nascem neste mundo sendo boa semente. Vocês estão entendendo o ponto? Esse é o ponto. Para você ser filho de Deus, não é você que decide ser. Foi Deus que te escolheu antes da fundação do mundo. Tá? Então, esse princípio do Evangelho ele é fundamental para você entender muitas coisas da palavra. Então, nesse raciocínio, como eu disse, entra a predestinação, eleição, soberania de Deus. Tudo isso entra nesse escopo todo de raciocínio, né? Quando nós vemos, né, no capítulo 9 de Romanos, o Paulo pergunta, né, não tem poder, o oleiro, que no caso na figura o oleiro é Deus, né? Então não tem poder o oleiro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Você percebe que essa separação de povos, quando Jesus falou do juízo, ele disse assim, olha, estarão dois grupos diante de mim no juízo. Então, uns que estão à esquerda, outros que estão à direita. Então, esses dois grupos no juízo foram separados. Os que estão à minha direita, os que estão à minha esquerda. Ou seja, vasos de honra e de desonra. Boa árvore, árvore má. Joio e trigo. Vocês estão entendendo o ponto? Você tem que ter isso em mente poderosamente, meu irmão, para você entender plenamente o Evangelho. Então, aqui, voltando aqui ao versículo inicial, Jesus está se referindo às duas árvores, né? A árvore que é boa e a árvore que é má. Ela já vem da raiz sendo má ou sendo boa. E aí, pelos frutos, se conhece a árvore. Né? Muitos se perguntam, irmão Cristiano, como é que eu vou saber, né, se alguém é da perdição, se é má semente? Olha, os frutos indicam bastante. Mas é bom você ter uma coisa em mente. Tá? É bom nós termos uma coisa em mente, né? Mesmo o Filho de Deus, por falta de conhecimento, por falta de experiência com Deus, por falta de correção, né? Porque mais cedo ou mais tarde a correção de Deus chega, mas enquanto ela não chega, se o filho fica muito envolvido com a carne, ele pode produzir alguns frutos maus, eventualmente. Mas a diferença é que o filho, por ele ser bom da raiz, então ele não tem prazer nas obras más. Essa é a diferença. É bom você ficar atento a isso, tá? Porque às vezes pode haver essa confusão, né? Cristiano França, mas o Filho de Deus também não pode praticar obras más? Nós defendemos a ideia de que sim, eventualmente pode, mesmo porque isso é muito claro na Bíblia. Se vocês pegam, por exemplo, o capítulo 7 da carta aos Romanos, especialmente a partir ali do versículo 15 e diante, né? Você pega esse trecho, você vê Paulo falando da carne dele. Né? Ele diz, eu no meu homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas na carne tenho prazer na lei do pecado, que é o desejo da carne de fazer o mal. Né? Então o Filho de Deus, ele pode praticar o mal por causa da carne, eventualmente, mas como Paulo disse, eu tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, eu não tenho prazer em fazer o mal. O que diferencia a boa árvore da árvore má é que a boa árvore, ainda que ela possa, em algum momento, dar algum fruto que não seja muito bom, a origem dela é boa. E o desejo da boa árvore é sempre dar bons frutos. Você está entendendo a metáfora? A boa árvore ela tem o desejo sempre de dar bons frutos, porque ela é filha de Deus. Ela é santa, ela tem o Espírito Santo. Você está entendendo? Agora, eventualmente, pode sair por causa da carne, porque nós temos ainda, né, a influência de Adão em nossas vidas. Então, por causa
dessa lei do pecado, entre aspas, que Paulo diz, né? Esse desejo da carne de fazer o mal, eventualmente pode sair algum fruto que não seja bom. Agora, a boa árvore não tem prazer em dar frutos maus. Por outro lado, as árvores más, elas têm prazer no mal. Entende? Elas se deleitam no que é negativo. Elas se deleitam na carne. Elas se deleitam na perversidade. Então, essa é a grande diferença. Vejam bem, meus amados, o fato de o sistema religioso desconhecer, ignorar, né, e até rechaçar esse entendimento que nós falamos das duas sementes, né, da boa árvore e da árvore má, etc., o desconhecimento e o não envolvimento com esta verdade faz com que o sistema religioso pregue doutrinas que não têm sentido, como, por exemplo, o fato deles dizerem que as obras é que nos dão a nossa posição. Ou seja, você é salvo, você é filho de Deus através das suas obras. Gente, isso é um dos maiores absurdos que podem ser ensinados e que são ensinados na esmagadora maioria das chamadas igrejas. É colocar, como se diz no ditado, né, os carros na frente dos bois. É você trocar a posição das coisas, né? Então diz assim, olha, você é filho de Deus porque você quis. Então é o seu mérito, né? Então você, por livre-arbítrio, veja bem, o conceito de livre-arbítrio para ser filho de Deus não existe, gente. Tá? O ser humano ele tem um arbítrio relativo, é um arbítrio relativo a essa vida terrena. Ele vai plantar sementes e colher nessa vida terrena. Mas do ponto de vista da sua posição diante de Deus, não é você que escolhe. Mas as pessoas pregam isso, você por livre-arbítrio, logo é a sua obra, é o seu desejo de vir até Deus, o que é uma outra bobagem, porque a Bíblia diz que não há quem busque a Deus. Ou seja, ninguém busca a Deus por si só, por sua vontade. Mas eles pregam isso aí. A pessoa que quer Deus, né? Então ela que por livre-arbítrio vai até Deus, então o mérito é dela. E ela então, através dessa fé que ela decidiu ter, que não foi Deus que deu, mas é ela que decidiu, então ela se torna filha de Deus. E aí ela faz as obras, e as obras é que a tornam filha de Deus. Né? Então muitos pregam isso, você é salvo por boas obras, né? Você tem que fazer isso e aquilo para ser salvo. E esse conceito é absurdo, tá? Porque o Filho de Deus ele é filho antes da fundação do mundo, você percebe? Que não tem nada a ver com obras. Quando o apóstolo Paulo fala, por exemplo, de Jacó e Esaú, ele diz, olha, os gêmeos sequer tinham nascido, e o Senhor já havia amado um e odiado o outro. Amei Jacó e odiei Esaú. Eles nem tinham nascido. Ou o que Paulo quer dizer com isso? Eles nem tinham obras ainda. Vocês entendem o ponto? Irmão Cristiano, onde está escrito isso? Está em Romanos, no capítulo 9. Lê lá com calma que você vai ver. E aí Paulo fala, olha, eles nem tinham nascido e Deus já havia amado um e odiado o outro. Isso é Deus, irmão, isso é soberania. Ou seja, não havia obras, porque se eles não tinham nem nascido, que obras que eles tinham? Nenhuma. Entende? Então não é pelas obras, é pela eleição. Então essa história de você colocar, né, a obra na frente de tudo é o seu livre-arbítrio, que é como se fosse quase que uma obra, né, sua, porque é o seu desejo, é a sua inclinação. Então acaba sendo um tipo de obra, né, o seu mérito de querer aceitar a Jesus, que é um conceito absolutamente blasfemo e maligno. Né? Nós temos um estudo, eu vou deixar aí embaixo do vídeo no YouTube, o blasfemo conceito de aceitar Jesus. Isso é uma das maiores blasfêmias que existe no meio do sistema, e eles falam isso com a maior cara lavada. Eles pregam isso com a maior tranquilidade. Não, vem aqui aceitar Jesus. E sendo que é um conceito que não existe. Então não é a obra que te define. Né? O Jacó foi amado por Deus, ele não tinha obra nenhuma ainda. Então não foi a obra que definiu a posição de Jacó. Foi a eleição. Então esse consenso religioso de que as obras é que nos posicionam diante de Deus, né? Que nos tornam filhos, que nos tornam abençoados, que nos tornam eleitos, etc. Isso é uma bobagem, isso é um absurdo. Porque a nossa posição diante de Deus não vem de obras. Entende? Olha só, vamos entender isso aqui na palavra.
Efésios, capítulo 2, versículos 8 até o 10. 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, observe bem isso, para que ninguém se glorie. Então, olha só, vamos ler. Pela graça sois salvos. Independentemente, tá, da manifestação. Aqui, no caso, é a salvação do entendimento. É a salvação que vem através da pregação do Evangelho, tá? Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não foram as obras que resultaram na salvação. É o contrário. Versículo 10. Porque somos feitura sua. Fomos criados por Deus, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Pegou aí? Pegou a diferença? Você não foi salvo pelas obras. A salvação não alcançou o seu entendimento porque você fez esta ou aquela obra. É o contrário. Você foi criado em Cristo, ou seja, você foi criado no seu entendimento por meio do Evangelho. Cristo foi criado em você. Esse é o sentido, né? A palavra faz Cristo ser criado em nós. Então nós fomos criados em Cristo por meio da palavra. Tá? Por quê? Porque nós já éramos filhos antes de tudo. Está entendendo o ponto? Nós éramos filhos antes de tudo. Então fomos criados em Cristo por meio do Evangelho. Né? O Evangelho ativou a verdadeira fé em nosso entendimento e nos salvou para as obras. Percebeu aí? Então é uma diferença muito grande você dizer que é salvo pelas obras e para as obras. Então, o que esse versículo 10 aqui nos mostra? Que as obras são consequência da salvação e não a causa. Percebe? O fato de você ter boas obras, de você ter bons frutos, é porque você já nasceu sendo uma boa árvore. Está entendendo o ponto agora? Quando você nasceu nesse mundo, você já nasceu filho de Deus. Tá? Você já nasceu salvo, sempre salvo, filho de Deus. Já nasceu com seu espírito vivificado, e, enfim, e com todas as promessas na tua vida, já nasceu com o Espírito Santo. Tudo isso nós já estudamos, tá? Vou deixar também o link aí, para quem quiser. Porque tem muito irmão novo na graça, né? Que nos ouve falar alguma coisa assim, fica impactado. Poxa, mas como assim? Já nasci filho de Deus? Já nasci com o Espírito Santo? Eu não tenho que buscar? Eu vou deixar um estudo aí. Já nascemos com o Espírito Santo. Para você entender isso aí, se é que você já não entende. Então você nasceu nesse mundo, principalmente depois de toda a obra consumada, você já nasceu sendo filho de Deus. Você já nasceu sendo boa semente. Você já nasceu sendo uma boa árvore. Percebe isso? Então, quando a salvação alcançou o seu entendimento, ela alcançou para que a sua vida rendesse obras. Então, as obras boas que nós buscamos fazer, elas são um reflexo de quem nós somos e não a causa. Vocês estão entendendo o ponto? É o reflexo do que nós somos. Elas refletem a salvação que o Senhor nos deu. É isso que você tem que entender. Esse é o raciocínio perfeito em relação à salvação e em relação às obras para o Evangelho. Qualquer coisa, irmão, pregada fora disso é heresia. Não existe. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Nós nascemos filhos e fomos salvos para as obras. Então, as boas obras, elas não causam salvação nenhuma, elas não tornam você filho de Deus ou não filho de Deus. Não. As obras refletem uma posição que você já tinha desde antes da fundação do mundo. Tá claro isso, né? Muito bem. Então, o segundo ponto importante a se entender, agora relacionando a questão das obras com o reino de Deus, é que o reino de Deus já veio. E nós, que já nascemos, mais uma vez, depois de toda a obra consumada, já nascemos no reino de Deus. Aqueles irmãos que estavam lá no período bíblico ainda, né, na chamada igreja primitiva, que são... Primitiva significa a igreja dos primórdios, né, a primeira igreja que surgiu ali depois da cruz, tá? Por isso que o termo é primitiva nesse sentido, não é um sentido pejorativo, tá? Então a igreja primitiva, ela teve aquela experiência da transição, né? Os irmãos nasceram antes da cruz e viveram a transição de antes da cruz para depois da cruz, do império das trevas para a luz, né? Vamos dizer assim, da lei para a graça.
Tá? E eles foram, então, transportados para o reino. Então, eles estavam fora do reino, porque estavam no império das trevas, debaixo da lei, debaixo do pecado, aquela coisa toda, e foram transportados para o reino. Quando nós nascemos, já depois de toda essa obra consumada, nós já nascemos com o reino estabelecido. Então você já nasceu nesse mundo aqui com o seu espírito assentado em lugares celestiais. Olha que interessante. Aqueles irmãos não. Eles estavam espiritualmente mortos por causa do pecado, o espírito estava inoperante, e então o Senhor Jesus, ao morrer e ressuscitar, fez o espírito ser vivificado. E aí eles foram, como Paulo disse, assentados em lugares celestiais. E nós já nascemos em lugares celestiais. Você, eu, minha esposa, todos nós não fomos transportados para o reino, não. Nós já nascemos nele, tá entendendo? Colossenses 1,13, vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, ou do império das trevas, em algumas versões, né? E nos transportou, isso a igreja primitiva, tá? Os irmãos contemporâneos de Paulo. Nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então o reino já é uma realidade. Percebe? O reino já é uma realidade. Eles lá foram transportados e nós já nascemos no reino. Então, uma coisa importante é você observar. Você vai dizer assim, irmão Cristiano, mas o reino de Deus não é para ser visto, né? Muitos esperam ver o reino de Deus, amados, manifestado fisicamente nessa terra. E não é isso que a palavra prevê. Observe, vamos ler aqui o livro histórico de Lucas, Lucas 17. Vamos ler os versículos 20 e 21. Olha só. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Então eles chegaram até Jesus. Ô, Jesus, quando é que vai vir o reino de Deus? Respondeu-lhes, o reino de Deus, olha só, amado, presta bem atenção nisso, não vem com aparência exterior. Então não adianta, o reino de Deus nunca será visto nesta dispensação aqui material. Nunca será visto nesta terra aqui. Tá? 21, agora olha a revelação do 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Ou seja, o reino está aqui, o reino está ali. Não. Pois o reino de Deus está dentro de vós. No caso aqui, o reino ainda estaria, né? Porque ele falou assim, nem vão dizer. Ou seja, quando o reino vier, ninguém vai ver o reino fisicamente. Porque o reino vai estar dentro de vocês. Amado, é o seguinte, a expressão aqui é dentro mesmo. Tá? A palavra no grego é a palavra entos, significa algo que está por dentro, no interior. É bom você entender isso porque existem algumas versões em português, uma pelo menos, que usa a expressão entre vós. O reino vai estar entre vós. Não. A tradução mais correta é dentro de vós. Então o reino de Deus, quando ele veio, ele não veio com aparência exterior. Ninguém viu o reino explodindo por aí. E o reino está ali. O reino se assentou ali, o reino se assentou lá. Não, o reino é dentro. Veja bem, nesse ambiente terreno, o reino fica dentro do Filho de Deus. Então, nós estamos no reino porque o reino está em nós. Olha que coisa linda, amado. Por que o reino está em nós? Porque o Espírito da promessa está em nós. Vocês estão percebendo que maravilha? Como é maravilhoso entender isso? Então, por você estar no reino, o reino está em você e vice-versa. Então, existem duas manifestações, dois aspectos, né, eu diria, do reino de Deus. Existe a visão do reino de Deus enquanto paraíso celeste. Tá? Essa coisa de entrar no reino, né? Então o reino como paraíso, como habitação eterna dos filhos de Deus. E existe a manifestação ou aspecto do reino, que é a manifestação ou manifestações de benefícios nessa vida atual. Vocês estão percebendo o ponto? Então o reino de Deus, você pode entendê-lo como a pessoa adentrar ao paraíso, então ela está adentrando o reino, ela está tomando posse do reino presencialmente, vamos dizer assim, né? E isso vai acontecer conosco. Quando deixarmos esta vida atual, recebermos o corpo glorificado, viveremos para sempre no paraíso. Isso é entrar no reino neste sentido. Mas também existe o reino de Deus no sentido de manifestações de bênçãos e frutos e benefícios nesta vida atual. Então vamos ver a manifestação do reino nessa vida. Romanos 14, 17. Olha só que interessante.
Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui Paulo deu apenas 3 exemplos das manifestações do reino. Ele é justiça, ele é paz e ele é alegria. Entende? Isso é o reino manifestado. Então, aqui Paulo fala comida e bebida porque estava havendo uma disputa na igreja dos romanos, né, sobre o que se podia comer, o que não se podia comer. E Paulo falou, gente, vocês estão preocupados com isso? Olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, ele é justiça, paz e alegria. Mais um exemplo da manifestação do reino de Deus nessa vida. 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então, o que é a manifestação do reino de Deus? Entre outras coisas, justiça, paz, alegria, poder. E o reino de Deus também é o fruto do Espírito manifestado. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Mas o fruto do Espírito é amor, olha aí, ó, alegria, tá vendo? É o reino de Deus. O Paulo não disse que o reino de Deus era justiça, paz e alegria? Então, o fruto do Espírito é o reino de Deus aqui manifestado nessa vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vocês estão percebendo? A lei veio para controlar a segunda carne, né? Para controlar os males da carne, e para atribuir pecado, e para imputar o pecado, para ser um ministério de morte, de condenação, como nós vimos. Então, esse tipo de fruto maravilhoso não precisa de lei, é isso que Paulo está falando. Para que lei? Quem vive o fruto do Espírito, que é o reino de Deus manifestado nessa vida, não precisa viver em lei. Entende? Então, isso, amado, é a manifestação do reino nesta vida atual. Então, percebam, uma coisa é você entrar no reino no sentido de você adentrar o paraíso. Veja, nós já estamos no paraíso espiritualmente, tá? E após essa vida estaremos em corpo, não este corpo, um corpo novo, glorificado, e com a nossa alma restaurada. Essa é a promessa de Deus. Tá? Então, somos triúnicos hoje, porque somos corpo, alma e espírito, e no paraíso também, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus também tem corpo, né? Jesus, como diz Paulo, né, é a imagem do Deus invisível. Então, Jesus é o corpo glorificado de Deus, entende? Tem alma, porque Deus tem alma, e também, obviamente, espírito. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus, também somos triúnicos. Somos aqui e seremos na eternidade. Tá? Então, uma coisa é você adentrar o reino. Isso também já está garantido, porque, como eu acabei de dizer, nós já estamos lá espiritualmente e, como filhos de Deus que somos, estaremos depois dessa vida atual. Seguiremos vivos. Isso é salvação, isso é a vida eterna. Tá? Agora, outra coisa é o reino de Deus manifestado aqui enquanto frutos. É o que você acabou de ler comigo aqui. Então, quando o apóstolo Paulo fala em não herdar o reino, ele não está falando de perder salvação. Esse conceito de perder salvação, não existe isso. O Filho de Deus é salvo, sempre salvo, mesmo porque o Senhor já consumou toda a salvação e o Senhor jamais volta atrás no que ele faz. Tá? A palavra diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O dom que ele deu, a salvação é um dos dons de Deus, é irrevogável. Tá? Então, quando Paulo fala em não herdar o reino, ele está se referindo não a você, sendo filho de Deus, deixar de adentrar o reino. Não é isso que ele está falando. Ele está falando justamente dos frutos do Espírito, da manifestação do reino nessa vida. Essa, sim, pode se perder. Porque se o filho de Deus, antes da correção, porque o filho é corrigido, mas se ele começa a deixar a carne muito à vontade, né, fazer o que ela quiser, assim como a má semente gosta de fazer, né? Então, se o filho deixar a carne um pouquinho à vontade, começar a praticar o que não deve ser praticado, ele vai perder o fruto do Espírito. Ele vai deixar de ter na vida dele manifestações boas do Espírito. E, claro, vai afetar também a questão de galardão, etc. Tá? Então, o alerta de Paulo é isso. Não herdar o reino neste sentido. Veja, para o Filho de Deus, não herdar o reino não é perder salvação. Não é deixar de entrar no paraíso. Isso é um outro aspecto.
Não herdar o reino é não vivenciar os frutos do reino nesta vida. Porque, veja bem, a palavra herdar, ela significa tanto você tomar posse, no sentido de você adentrar, quanto no sentido de usufruir. Esse é o ponto que você tem que entender. A palavra herdar significa também você usufruir de algo. Então veja, nós já estamos no reino de Deus, como nós já vimos, já nascemos nele. O nosso espírito já está, inclusive, no paraíso, assentado em lugares celestiais, além de estar aqui habitando em nós também. Só que, para você vivenciar esses frutos do espírito, você tem que vencer a barreira da carne. Entende? Para que o reino de Deus se manifeste nesta vida como frutos, como você viu aí, alegria, paz, amor, etc. Para que você vivencie e colha isso, você tem que plantar no espírito. Tá? Agora, se você deixa a sua carne fazer o que ela quiser, você vai ser açoitado por Deus, vai receber a correção de Deus. E, obviamente, essa correção faz com que você não usufrua dos frutos do espírito nessa vida. Observe Paulo falando aqui em Gálatas, capítulo 5, verso 21. Vejam só. Aqui o Paulo está falando de obras da carne, né? E desde o versículo 19, ele dá vários exemplos, né, de obras da carne. Aí ele conclui aqui no 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, ele já havia dito aos Gálatas, né, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus amados, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando que os filhos de Deus, por causa dessas obras, vão deixar de adentrar o paraíso? Não, ele não está falando isso. Aqui Paulo está citando as pessoas que praticam deliberadamente essas obras. Veja o que ele está dizendo. Os que praticam não herdarão. Ele não está dizendo assim, ó, você que é filho de Deus, se você praticar, você não vai entrar no paraíso. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte, aqueles que praticam deliberadamente, os que têm costume, é notório o sentido que Paulo está dando aqui. Olha, eu já falei para vocês que aqueles que vivem nessas obras, ou seja, não são a igreja, são os que são de fora, é a má semente. Está entendendo o ponto? São os da perdição, é a árvore má. Esses nunca vão herdar o reino de Deus. É isso que Paulo está falando. E se vocês, eventualmente, começarem a deixar a sua carne ativada, né? Como nós costumamos dizer, usar esse termo, né? Carne ativada, o que vai acontecer? O fruto do Espírito que pertence a vocês vai deixar de estar na vida de vocês. Então vocês não vão herdar o reino. Não é deixar de entrar no reino, é deixar de usufruir da manifestação do reino nesta vida. Olha só, os que praticam essas obras más é a má semente. Eu estou repetindo bem isso, tá? É aquele conceito que nós vimos lá no início do estudo. Tá? Tem árvore boa e árvore má. A árvore má tem prazer em fazer o mal, né? E em ter frutos maus. Ela não se importa em ter frutos maus. A árvore boa não, a raiz dela é boa. Então ela quer sempre ter frutos bons. É o que Paulo falou lá em Romanos 7. Eu tenho... no meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. No meu âmago, como eu sou filho de Deus, então eu tenho prazer nas coisas de Deus. Mas muitas vezes a minha carne me faz errar. Mas não sou eu que peco. É a carne, é o pecado que habita em mim. É muito interessante esse conceito ali no capítulo 7, né? Da carta aos Romanos. Então o filho de Deus, ele tem o prazer nas coisas boas. Os filhos de Deus não são as pessoas que praticam essas obras deliberadamente, porque querem viver no mal. Não é isso. Tá? Então, quando Paulo cita isso aqui, diz essas pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, ele não está falando dos filhos de Deus. 1 Coríntios 6, 9. É uma pergunta retórica aqui. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha que interessante. Quem é que não há de herdar? A resposta está no próprio versículo. Quem não vai entrar no sentido, herdar no sentido de adentrar o paraíso? Quem é que não vai? Os injustos. E eu pergunto para você, os filhos de Deus são injustos? Ou são justos justificados? E por isso tem como consequência a obra de pessoa justa? Pegou, né? Percebeu que a obra é uma consequência? Se você é filho de Deus, você é um justo porque foi justificado. E uma vez que você é justificado, você tem obras de pessoa justa.
Porque a boa obra é uma consequência da sua posição. A obra não causa a sua posição, ela é uma consequência. Tá? Agora, os injustos não hão de herdar o reino de Deus, eles não vão adentrar. Então, se o Filho de Deus começa a deixar a carne muito à vontade, por falta de experiência, por falta de atenção, etc., etc., por querer usar a liberdade de maneira errada, então ele vai sofrer as consequências nesta vida, que são os açoites, é a disciplina. Porque, veja bem, amado, olha só. Quem não é filho da salvação, quem é má semente, quem é má árvore, não vai ser corrigido por Deus. Está entendendo o ponto? Deus não se preocupa em corrigir a má árvore, o da perdição. Esse já está condenado. Deus não tem nada com esses aí. Tá? Deus tem com os filhos dele. O compromisso de Deus é com aqueles que ele conheceu desde antes da fundação do mundo e elegeu. Então o compromisso de Deus é com os seus filhos, é conosco. Tá? Então, quando ele diz que não herdarão o reino de Deus, são os que praticam essas obras deliberadamente. Agora, se o Filho de Deus começa a praticar, permitir, na verdade, né, que se pratique, porque quem atua é a carne e não o Filho de Deus, né? Então, se o Filho permite que a carne atue na vida dele, ele vai deixar o privilégio de herdar os frutos do Espírito, das manifestações nessa vida. Veja, o Filho nunca vai deixar de entrar ao paraíso. São dois aspectos. O reino de Deus enquanto paraíso, você entrar no paraíso, e as manifestações nessa vida. O Filho de Deus, ele nunca vai deixar de entrar ao paraíso. O paraíso já é o destino de todo Filho de Deus. Agora, se o Filho de Deus começa a permitir que a carne dele faça e atue à vontade, ele vai perder os benefícios de herdar o reino nessa vida. Esse é o ponto. E, irmão Cristiano, por que ele perde, então, a possibilidade de herdar e de buscar os frutos e de viver o fruto de Deus? Porque Deus o corrige e o açoita. Entende? Então ele deixa de usufruir. Tá? Hebreus 12:6. Nova versão internacional. Pois o Senhor disciplina quem ama. Veja, Deus não ama os da perdição. Tá? Ele amou Jacó e odiou Esaú. Eles nem tinham nascido ainda. Porque Deus ama os seus filhos, a boa árvore. Ou as boas árvores, né? Então o Senhor disciplina quem ele ama. E castiga todo aquele que aceita como filho. Foi ele que nos aceitou, né? Percebe o ponto? Vocês estão entendendo? Então por que o Filho de Deus, nesta vida terrena, se ele deixa a carne à vontade e ele começa a atuar como aqueles que têm prazer no mal, né? Por que ele perde a herança aqui nessa vida? Ou seja, ele perde o privilégio de usufruir da herança que ele já tem. Tá? Só que ele deixa de usufruir nessa vida atual. Por que isso acontece? Porque Deus disciplina e açoita. Já viu? Vamos dar uma metáfora que talvez não seja a melhor metáfora possível, mas eu acho que ela vai ajudar a explicar. Já viu quando você tem lá o seu filho? Ele é seu filho. Ele é seu herdeiro. Nada vai tirar essa posição do seu filho, tá? Só que o seu filho começa a fazer arte, o que você faz? Você tira os privilégios dele. Não é? Você vai ficar um mês sem jogar videogame, sem sair na rua, sem andar de bicicleta, sem acessar a internet. Um mês sem celular. Não é? Ele continua sendo seu herdeiro? Continua. Ele vai perder a herança? Não, não vai perder a herança. Mas ele vai deixar de usufruir dos benefícios que ele tem porque está fazendo arte. Está fazendo bagunça, está sendo desobediente. Você está entendendo a metáfora? É isso. Então, primeiro Deus, ele disciplina. A disciplina vem por meio de quê? Da palavra. Então, o filho começa a andar errado e Deus vai lá e usa a palavra para discipliná-lo. Olha, meu filho, é assim, é assado. Se ainda assim o filho, né, com a palavra, se a disciplina pela palavra não está sendo suficiente, aí Deus vai e castiga. Então a metáfora é essa. O filho não deixa de ser filho, mas nessa vida atual ele pode deixar de usufruir do reino de Deus, que é o fruto do Espírito, como nós vimos. Então esse cuidado tem que se ter. Porque alguém pode perguntar assim, né? Mas, irmão Cristiano, já que o Filho de Deus não perde a salvação, por que Paulo fez esse alerta então para a igreja? Né? Já que quem não adentra o reino de Deus enquanto paraíso são os da perdição, que tem prazer nessas obras más, então, Paulo não precisava fazer esse alerta. Né? Em tese, parece que sim. Mas, na verdade, não. Ele precisava sim. Justamente porque a igreja,
os filhos de Deus, mesmo sendo filhos, por causa da carne, né, da natureza humana, eles podem eventualmente entrar nesse caminho. Esse é o ponto. Então, os alertas de Paulo em relação a essas obras não era no sentido de que o filho poderia deixar de adentrar o paraíso. Esse não é o ponto. Eu estou falando isso muitas vezes, eu sei que eu estou sendo até prolixo, mas é porque tem que ficar fixado na tua mente isso, amado. Tá? O Filho de Deus, ele nunca vai deixar de adentrar o reino, porque o reino, o paraíso, é a herança do Filho de Deus, ponto, da boa semente, da boa árvore. Agora, o Filho de Deus que é, entre aspas, arteiro, né? Como se diz aí popularmente, né? Que está aí bagunceiro, está desobediente, ele vai receber a disciplina. Ele não vai deixar de ser herdeiro, mas ele recebe a disciplina. Você acabou de ler. E por que ele recebe? Porque Deus o ama. Deus corrige a quem ele ama, porque Deus tem compromisso com quem ele ama. Os injustos não vão entrar no reino de Deus. Agora, se o filho é que age, né, e se permite eventualmente praticar alguma obra de injustiça, ele não vai poder usufruir do reino nessa vida. Pegou, né? Acho que está muito claro isso aí, né? Então, o reino de Deus já veio, repito. Aqueles que viveram ali a transição, aqueles do período bíblico, da igreja primitiva, viveram a transição, foram transportados para o reino. Nós que nascemos depois da transição, já nascemos no reino. O nosso espírito está em nós e também está assentado em lugares celestiais. Porque nós estamos no céu e o céu está em nós, espiritualmente falando. Tá? E após essa vida terrena, estaremos no paraíso, com o corpo glorificado e totalmente restaurado. Né? Então, abençoados, esse é o privilégio da igreja. Você não precisa ter medo de perder salvação. Quando Paulo fala em herdar o reino de Deus, deixar de herdar, você não tem que ter medo de deixar de adentrar o paraíso. Você tem que temer é perder os privilégios de filho nessa vida aqui. Porque Deus não projetou você para isso. Ele não te elegeu para isso, para você deixar a sua carne e fazer o que ela quiser contigo. Olha, ninguém está livre de eventualmente praticar uma obra má. O problema, amado, não é você praticar esta ou aquela obra má eventualmente por um descuido. O problema é você começar a se lambuzar nisso. Esse é o ponto. E a sua carne começar a falar mais alto na sua alma. Os desejos da natureza humana começarem a falar mais alto. Aí Deus, como tem compromisso contigo, ele vai te disciplinar e vai te corrigir se for necessário. Então, os alertas de Paulo era para que a igreja não passasse pelos açoites e pela correção de Deus. Entende? Então, amados, eu quero passar rapidamente para vocês aqui 3 exemplos, né, de como nós nos mantermos sempre herdeiros dos benefícios nessa vida. Como você pode se manter herdeiro e nunca perder o fruto do Espírito nessa vida? Primeiro, ouvindo e praticando a palavra. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, porque não adianta ouvir e ficar só em tese, né? As boas obras são justamente a palavra de Deus sendo posta em prática, né? Então não adianta você ouvir e viver só na tese. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Meu amado irmão, você está sobre a rocha que é Jesus. Você é homem prudente, tá? Então, se você põe em prática o que a palavra te revela, amado, isso é uma maneira maravilhosa de você estar sempre colhendo o fruto do Espírito. Segundo exemplo do que se pode fazer, confissões dos lábios, né? Os nossos lábios têm que confessar a palavra. Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Tá vendo aí? E o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Né? Ou seja, a boca fala do que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio da palavra da graça, então você fala sempre a palavra da graça. A sua confissão nunca pode estar contrária à palavra da graça. Isso é uma maneira também de você vivenciar sempre o reino de Deus na sua vida. Tá? É você praticar a palavra e você colocar em prática, né, o que Deus te revela e também falar. Falar do reino, falar a graça, falar... Por exemplo, vou dar um exemplo. Você passa uma circunstância difícil, todo mundo pode passar. Mas se o teu lábio começa a confessar, eu estou numa situação difícil, então eu deixei de ser abençoado. Deus não me ama. Deus virou as costas para mim. Tem muita gente aí no sistema que é assim.
né? Ah, Deus virou as costas. Ah, Deus está pesando a mão porque eu vou perder a salvação. Ou seja, as pessoas vivem amaldiçoando o próprio Deus, negligenciando. Ah, porque Deus não me ama. Você dizer que Deus não te ama é uma blasfêmia. Como é que pode você, sendo filho de Deus, dizer que Deus não te ama? Mas tem gente que fala isso. Basta passar uma circunstância difícil. Ah, Deus não me ama. Ah, não sou mais abençoado. É aquela visão do sistema de que o cara pensa que só é abençoado quando as circunstâncias da vida estão boas. Não, nós somos abençoados independentemente de circunstâncias dessa vida. Então a sua boca tem que confessar o que está no teu coração. E eu te pergunto, o que está no seu coração? Não é a palavra da graça? Então a sua boca tem que confessar a graça. E por fim, claro, temos que fazer o bem. O bem é uma consequência da sua posição. Então você já nasceu nesse mundo filho de Deus, boa árvore, tá? E você é salvo, sempre salvo. Ou seja, você já tem a vida eterna e ainda por cima tem a salvação no seu entendimento, porque a graça te foi revelada. Então, meu irmão, você tem que fazer o bem. É uma consequência disso, tá? E eu encerro então com Gálatas capítulo 6, verso 9, Nova Versão Internacional. E não nos cansemos de fazer o bem. Está vendo aí? É uma consequência nossa que somos filhos. Pois no tempo próprio colheremos. É o fruto do Espírito. Esse colher aqui é colher o reino de Deus nessa vida. Entende? Pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ou seja, não podemos desanimar de fazer o bem. Temos que seguir nesse propósito sempre. Porque a obra é consequência da sua posição em Cristo. Então, você como cidadão do reino de Deus tem que ter obras em tua vida. Boas obras. Como nós vimos no início do estudo, são obras preparadas de antemão. As obras, amados, foram preparadas antes por Deus, para nós. Então, as obras, elas não causam a nossa posição, elas não nos colocam no reino de Deus, tá? Ao contrário, as obras refletem quem nós somos. As nossas obras dizem que nós já nascemos filhos, entende? As nossas obras dizem que nós já somos cidadãos dos céus. Entende o ponto? Então, em nome de Jesus, esteja sempre buscando fazer boas obras, porque elas são um reflexo de quem você é em Cristo Jesus e elas vão redundar em sua vida em benefícios. As boas obras, você acabou de ler comigo, você vai colher delas. Ou seja, é o fruto do Espírito, é o reino de Deus manifestado nessa vida. Percebeu a importância das obras? Então, nunca tenha as suas obras como algo que vai te trazer a bênção, vai te trazer salvação, vai te trazer... Não. As obras, elas sempre refletem quem você é em Cristo Jesus. E você é filho de Deus para sempre.